Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje nós vamos falar sobre DeFi, uma plataforma muito interessante que vai ajudar e está ajudando muito na usabilidade de alguns protocolos de DeFi, de você implementar estratégias em DeFi de uma forma mais fácil, sem ter toda aquela confusão de ficar com vários lugares para fazer, várias carteiras, várias operações, uma confusão enorme. Eles agilizam e fazem isso num pacote que fica com o UX, com uma usabilidade muito mais legal. Eu estou aqui hoje com o João e com o Pedro, que são cofundadores da Piquenique. Olá, João, Pedro, tudo bom? Olá, Gustavo. Olá, Gustavo. Muito obrigado pelo convite, feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui. Eu estou super feliz também de entender um pouco mais essa solução que vocês estão criando, né? Acho que a Piquenique vem aqui para ajudar muito esse caso de UX de DeFi, que acho que vocês que usam e eu que uso também, quem está nos ouvindo que usa, sabe que é sempre ali uma coisa mais difícil, mais complicada, ainda mais quando a gente está falando de várias redes, vários protocolos, várias DEXs, várias laning pools, né? Então, assim, conta pra gente, assim, antes da gente entrar nisso, um pouco de como é que vocês entraram nisso daí, né? Como é que vocês chegaram em DeFi e como é que vocês se juntaram para fazer essa iniciativa? Acho que vamos começar em ordem alfabética, talvez o João primeiro. Tá ótimo. Eu, lá para final de 2019, cheguei num ponto na minha carreira, e aí meu background é basicamente dados e operação, que eu estava interessado em empreender, comecei a empreender, acho que não estava me enxergando muito mais no mundo corporativo, eu queria ter um projeto que eu realmente tivesse um pouco mais de significado e ajudasse tivesse um papel mais ativo, acho que em construir alguma coisa que eu acreditasse com mais profundidade. E nessa história, acabei decidindo tirar um sabático, isso foi no comecinho de 2020, para estudar um monte de coisa diferente. Assim. E inicialmente estava olhando para a educação, parecia uma área interessante de empreender, de contribuir com alguma coisa. Gastei um tempo nisso, conversei com alguns empreendedores, muita coisa legal, pelo menos a minha percepção, que não tracionava, e era um mercado que eu não via muito como é que eu conseguiria fazer melhor do que o que já era feito e agregar de um ângulo diferente. E aí, nessa história de ficar estudando um monte de coisa, acabei fazendo curso Solidity. E até então, tipo, cripto era um negócio que eu tinha ouvido várias vezes em podcast, achava super interessante, mas nunca tinha parado realmente para entrar mais a fundo e olhar como algo para construir em cima. E aí, na hora que eu fiz esse curso, acho que clicou a chave do que dava para construir, e a chave que clicou foi especificamente dava para construir sistemas onde você minimizava muito confiança, você tinha programas de computador que eram autônomos, você tinha basicamente uma garantia que aquilo ia sempre executado do mesmo jeito, e você parava de confiar em alguém para garantir aquele comportamento. Isso foi no finalzinho de 2020, então foi um pouco depois do DeFi Summer, a época ali estava muita coisa nova acontecendo, e eu fui me vendo cada vez mais gastando mais tempo com DeFi, e aí chegou uma hora que, conversando com o Pedro, a gente tinha várias conversas, sei lá, especialmente nessa época, acho que a gente estava em momentos parecidos de vida, pensando em coisas diferentes, olhando muito para tech nova, e a gente decidiu montar um protótipo, assim, no fevereiro de 2021, a gente fez a versão V0 aí na época era Index Pool, que virou DeFi Basket, que virou Piquenique. Então, foi mais ou menos você, Pedro. Massa, então eu vou contar como é que a gente chegou até fevereiro de 2021. O meu background ele é mais técnico, eu me formei em ciência da computação e eu tive dois, digamos, momentos, assim, né? Dois grandes momentos profissionais depois que eu me formei. O primeiro foi empreendedorismo, eu abri uma empresa de jogos, né? Em Brasília não tinha cena de jogos, eu ajudei a fundar uma empresa, a gente criou ela e assim, fez aquilo andar. E eu achei isso bastante incrível, mas eu acabei, sendo morador de Brasília, né, indo cair em concurso público. Então, eu transitei de um universo completamente diferente do empreendedorismo para um universo da burocracia. Com sorte, eu tive uma experiência muito, muito interessante, assim, trabalhando com empreendedorismo, enfim, uma coisa mais cívica, sabe? Assim, a gente interagia muito com o cidadão, com inovação, com transparência, com participação, então era um trabalho legal. Mas quando chegou na época da pandemia,
eu me vi com muito tempo livre para estudar todas as coisas que estavam represadas e que eu estava com vontade de aprender, né? Então, assim, foi realmente um momento bem legal, assim, de estudar muito, de, enfim, aproveitar esse universo gigantesco que a gente tem na internet de coisas a aprender. E aí, quando chegou no finalzinho de 2020, o João, a gente teve uma conversa lá em dezembro e ele me falou que ele estava fazendo esse curso de Solidity. E disse assim, parece um universo muito interessante. E aí, pausando para 2017, eu tive a oportunidade de ir em um workshop lá no Tribunal de Contas da União, de conhecer o Alex van der Sande, que ele fez um workshop sobre Solidity, que foi uma coisa assim, super interessante. Eu achei assim, essa tecnologia fantástica, assim, você faz um programa, um software, joga aquilo ali no mundo e ele vai rodar de forma incontrolável, né? Eu achei isso bem interessante, mas foi só em 2020, aí no final, quando nessa conversa com o João, que começou a vir que, poxa, acho que agora parece que eu tenho alguém que também está acreditando nisso e dá para construir uma coisa legal junto, né? Porque eu e o João, a gente se conhece há muito tempo, né? Nós somos basicamente os primeiros amigos, né? Então foi aí que também eu resgatei essa veia de criar uma coisa nova, que eu acho que é uma coisa muito bacana, né? Então, em fevereiro de 2021, a gente começou a criar um protótipo de uma plataforma que permitisse você fazer um investimento como se fosse em várias tokens, né? Essa foi a V0, foi de onde tudo partiu. Era a nossa visão ainda de newcomer, a gente estava entrando nesse espaço, não conhecíamos enfim, as necessidades, as dores de fato, mas a gente trouxe as nossas dores de novatos ao universo de DeFi, ao universo de cripto, e criamos um smart contract que permitia que uma pessoa comprasse uma cesta de vários tokens RC20, né, uma cesta pré-definida. Então, 50% de token A, 30% de B e 20% de C, por exemplo. Então, essa foi a V0, né? E daí a gente tradeou junto a partir daí. Tá bom. E aí quando vocês colocam isso, e até o João já comentou um pouco de que mudou de nome algumas vezes nesse caminho aí, de lá até aqui, né? Acho que conta um pouquinho esse protótipo que vocês começaram lá de automatizar algumas estratégias, né? De fazer algumas estratégias mais fáceis. Qual que era a grande dificuldade que vocês tinham nesse início? Qual a dor que vocês queriam atacar naquele momento? Acho que a dor que inspirou muito tudo que a gente construiu até hoje foi a dor de entrar em DeFi. Assim. Então, acho que na época a gente tinha bastante tempo e bastante interesse para explorar esse mundo, e ainda assim foi muito trabalho para fazer coisas relativamente simples. Né? Então, o que você chama, só de explorar um pouquinho mais, o que você chama de dor de entrar em DeFi, João? Bota um pouquinho mais específico, dá um exemplo, o que é? Você quer montar uma carteira de ativos que vão te dar, você está acreditando que DeFi vai ser uma classe de ativo relevante. Assim. Então, você vai querer ter exposição a alguns protocolos de DeFi, você vai querer ter esses ativos na sua carteira, talvez algumas chains, mas basicamente você quer montar uma carteira para ter exposição a essa classe de ativo. E como é que você faz isso? Assim? Tipo, acho que parte do processo é criar uma carteira, e aí você tem que jogar dinheiro nessa carteira, e aí começam as coisas. Né? Você tem que acertar a rede, dá para mandar para a carteira errada, se tiver um dígito errado, você perdeu o dinheiro inteiro. É uma experiência que, pelo menos para mim, a primeira vez que eu fiz, pareceu complexa demais para fazer uma coisa que era para ser simples, né? Que era fazer um investimento. Só que para fazer um investimento eu preciso aprender a fazer autocustódia, eu preciso entender o que é um Chain ID, preciso aprender que eu não estou mandando por Chain ID errado, eu preciso comprar uma token para pagar a gas, eu preciso comprar outra token para, de principal para fazer alguma coisa que eu quero fazer com essa token, eu preciso entender qual protocolo que eu tenho que interagir, como é que eu interajo com esse protocolo, às vezes tem umas operações tipo fazer um approve, por que eu estou fazendo um approve, que é um negócio bizarro. Já deu para ver, senão você vai ficar citando aqui o episódio inteiro tem um monte mesmo. Às vezes a gente está tão familiarizado com o problema que a gente nem enxerga essas dores, né, com clareza. Eu acho que o fato de a gente ter recém-aprendido isso à época facilitou a entender que é bravo, é muito difícil. Não, e acho que é uma coisa que talvez eu percebo isso até quando eu tenho que explicar isso aí que o João comentou, né? Porque você vai explicar isso para alguém,
você vê a dificuldade que é, porque assim, você já está acostumado, no final das contas, né, Pedro, um pouco do que você falou. Você já vê, você vai lá, cria carteira, bota a MetaMask, tem lá a hard wallet, tem todo o processo que você já montou e fez, que você já se acostumou, etc., mas ele não é fácil, é um processo dolorido de aprendizado, no sentido de que, cara, no mercado financeiro tradicional, você vai lá e entra no site do banco, clica lá, dá um enter e compra aquelas ações ou aquele fundo e está resolvido, né? É um processo que já está acostumado, muito mais fácil, né? Mas aí, ok, a gente tinha esses vários problemas dentro de DeFi, e vocês falaram, cara, vamos resolver isso aqui, tentar atacar, né? Por qual ângulo vocês foram? Como é que começou? A primeira hipótese que a gente teve é, tipo, eu e Pedro, a gente gosta bastante de investir em ETF. E a primeira coisa, tipo, Ctrl-C, Ctrl-V de ETF de mundo tradicional para fazer um negócio on-chain. Então, era muito mais de atacar o problema de, tipo, onde você compra cada token, rotear tudo numa transação, só mandar e tirar esse fluxo operacional de ficar ali, sei lá, approve swap, várias vezes, executa tudo numa só e resolveu. Essa foi a nossa hipótese inicial, que era alguma primitiva que parecia que iria acontecer em DeFi eventualmente. Entendi. Então, se eu quero montar a carteira que seja, vou pegar mais simples, 50% Bitcoin, 50% Ethereum, você vai ter um botãozinho lá que apertasse Enter, executava lá com o valor definido que eu falava, os 50% de cada um. Eu imagino que a primeira barreira que você bateu disso daqui, talvez seja a parte de gas, não de, pô, se eu executar tudo e for rápido, vai pagar gas mais caro ou não? Como é que vocês atuaram? Era esse o principal problema que vocês tiveram? Quais outros surgiram? Pois é, na época a gente inclusive começou pensando em fazer um deploy para Ethereum. Aí quando a gente foi ver o custo do gas na rede Ethereum em 2021, né, que era ali o DeFi Summer, né, a gente viu que não era tão simples. Então, inicialmente nós tentamos umas otimizações no contrato para fazer o batch de ordens. Então a gente esperava juntar determinada quantia para executar a ordem de várias pessoas simultaneamente. Essa era a V0, né? Então, mas uma das maiores deficiências desse contrato era que o que a gente estava oferecendo não era DeFi de verdade, né, Gustavo? Porque como eram apenas tokens RC20, se você olhar o universo, a gama de produtos que tem em DeFi, a grande maioria envolve chamadas mais elaboradas do que apenas a tokens, né? Sim. Então foi isso daí que nos levou, junto com essa questão do gas também, a pivotar e pensar em um produto diferente. E aí, logo depois, a gente veio com um contrato que permitisse que a gente executasse integrações abertas. Então, a gente faz o deploy de um contrato principal, e esse contrato principal ele consegue chamar vários outros que a gente vai fazendo deploy ao longo do tempo, que são integrações com protocolos de DeFi. E aí foi isso daí que permitiu a gente enxergar que, poxa, parece que o que está entregando a utilidade aqui, o valor para o usuário lá na ponta é simplificar a integração com vários protocolos. Então, em vez de ter que entrar na interface A, interface B, interface C e saber usar todas elas, a gente faz isso daí como uma operação atômica, sem o usuário precisar de entender e de ir em cada uma dessas interfaces para fazer a interação com os contratos. Entendi. Aí já tem uma ideia um pouco de UX, de você centralizar e ficar tudo igual, só com vocês, ele já sabe funcionar ali, e para baixo aí você foi ajustando com essas N situações que vocês tinham, né? Na cabeça do investidor, pelo menos do investidor tradicional que eu era, quando você olhava um produto lá, um Tesouro Direto, um CTB, ou enfim, um fundo de investimento na página da corretora, é isso que você quer, não interessa quais são todos os passos que são necessários para chegar até ali. Do ponto de vista do investidor, é isso. Eu quero uma pool de dólar, rendendo X%. Então, é essa informação que, em última instância, interessa. Entendi. E aí vocês montaram isso, e aí eu entendo que a gente ainda está, a gente já está na Use Picnic ou ainda a gente está num passo antes? Isso era Index Pool ainda. Isso é o V1, assim. Tá bem no comecinho ainda. Que chamava, como é que era o nome que tinha antes? Era DeFi Basket. DeFi Basket, O DeFi Basket, ele já tinha tudo isso que a gente comentou até aqui, né? De você ter um pool lá que você fazia e que executava automático em várias coisas.
Aí vocês fizeram um rebranding para Use Picnic disso e começou aí a Picnic, vamos dizer assim, hoje, que é isso. Como é que foi por que mudar o nome? O que mudou de funcionalidade? O que a hora que você colocou o Picnic, vamos dizer assim, mudou? Que mudou sua branding ou mudou alguma coisa em termos de modelo de negócio? E a mesma Picnic, hoje eu vejo que ela também já está com uma V2, vamos dizer assim, já está com uma versão, uma V2, V3, não sei nem qual que seria aí, mas assim, com a versão superior a que vocês começaram. Conta um pouquinho dessa trajetória aí para a gente também. Tá ótimo. O Index Pool, a gente decidiu trocar o nome quando a gente foi para Lisboa em 2021. Teve um evento lá do Ethereum BlizzCon e uma hackathon do Ethereum Lisboa, que foi onde a gente se conheceu, inclusive. E lá muita gente entendia errado o nosso nome. Então a gente falava Index Pool e muita gente achava que era Index Coop, que é a galera lá junto do Token Sets. E aí, nessa história de ninguém entender o que a gente era, ficar um nome muito parecido com outras coisas do ecossistema, a gente precisa mudar o nome. E aí, eu e Pedro, o melhor nome que a gente conseguiu pensar na época foi DeFi Basket. Mas, unanimemente, todas as pessoas que manjavam bastante de design, marca, teve investidor nosso que falou, cara, esse nome é muito ruim, vocês precisam trocar. Mas... Isso já falando do DeFi Basket, né? Do DeFi Basket, né? Tá. E aí, quando o Rafa, que é nosso designer e o cara que veio com a marca do Picnic e etc., entrou, ele falou a mesma coisa, cara, esse nome é muito ruim, mas vamos lá, um dia a gente troca isso aqui e faz algo que é decente. Então, acho que a primeira motivação do nome foi não ser confundido e a segunda é ter uma marca boa, assim. É uma marca que vai durar e que acho que vai ressoar e deixar mais fácil a construção de uma empresa que realmente vai ficar grande, assim. Mas o Picnic que a gente lançou, ele ainda era muito parecido com o Index Pool, assim. A gente lançou o Index Pool. A gente começou o contrato do Index Pool, esse contrato que está ao vivo hoje lá para setembro de 21, Pedro? Um pouquinho antes, eu acho talvez, que agosto? foi outubro, porque foi em Lisboa já. Em outubro, em Lisboa, a gente estava auditando o contrato, né? E a gente fez o deploy na mainnet da Polygon, acho que em novembro, né? E esse contrato chama DeFi Basket, já lançamos com esse nome. É o que está ao vivo, inclusive, em todos os produtos que a gente fez. A gente lançou um Picnic V2 agora, que é o picnicinvestimentos.com, mas usa a mesma infra até hoje. Isso nunca foi alterado. O processo de amadurecimento, assim, só para dar um contexto, a gente lançou esse contrato no final de 2021. 2022 até setembro, foi um ano de fazer muita melhoria. É um contrato complexo, muita dependência, muita coisa para acertar. Então, esse ano acho que foi deixar tudo funcionando bem, robusto, adicionando mais protocolo e entregando uma experiência boa para o usuário final. Em setembro de 2022, a gente começou a pensar em acho que a gente chegou num ponto agora que a gente está muito bom em abstrair transação. Então, para um cara que já tem MetaMask, a gente consegue deixar esse cara, a experiência de DeFi dele muito mais fácil, porque a gente consegue fazer coisas que seriam muito complexas em uma transação só. Mas, para alguém que não tem uma MetaMask, alguém que sabe muito pouco sobre DeFi e Web3, continua inacessível igual. E a gente via muito valor no que a gente estava fazendo exatamente para esse tipo de público, que é o cara que não consegue fazer aquela transação, nem se ele quiser, vai ter que gastar muitas horas para aprender a fazer aquilo, mas ainda tinham alguns obstáculos, que era tipo, como é que faz carteira, como é que faz rampa, como é que seleciona chain, como é que encontra os investimentos, e a gente começou a montar um produto para entregar para essa pessoa. Assim. Então, o cara que ele está só interessado em ter exposição àquele tipo de ativo, muitas vezes a parte de ele continuar tendo custódia dos investimentos é bem-vinda, mas ele não sabe fazer isso. Então, a gente focou muito nessa pessoa. Entendi. E aí o foco, entendo que muda um pouco o foco, né? Porque assim, até aquele momento ali, um pouco antes, você estava no foco mais interno, né? De tecnologia, de organizar, de fazer o contrato, de auditar contratos, etc. No que você vira essa chavinha e fala assim, não, eu tenho que deixar fácil para o cara que está olhando. É uma coisa muito mais de acessibilidade, de UX, etc. Como é que foi esse ajuste dentro até da mentalidade e dentro
da empresa, né, de vocês, vamos dizer assim, né? Porque de repente vocês estão olhando contrato, e agora eu olhei para fora, eu preciso olhar para fora. É outra visão, né? Isso eu acho bem interessante, Gustavo, porque esses problemas, eles são problemas que, apesar de não serem tão complexos, novamente, para quem já mexeu com cripto, né? Para otimizar isso e deixar muito fácil, é bem difícil, mas assim, é considerável. Então, realmente exigiu que a gente apontasse uma energia substancial da empresa para resolver, por exemplo, uma integração com o que a gente tem agora para fazer a custódia dos ativos. A gente usa o Web3 Auth, que ele é uma plataforma que permite que você, usando o seu login do Google, por exemplo, você consiga gerar uma wallet que vai ser onde vai estar a custódia, né? Então, essa custódia ela fica associada aqui ao seu perfil do Google, ou, enfim, alguma outra plataforma de login. Mas essa integração, para deixar ela funcionando bem, assim, e sem aqueles probleminhas de UX, é razoavelmente complexo, né? Então, assim, ao passo que a integração anterior era o MetaMask, que simplesmente, enfim, funciona, é uma coisa relativamente tranquila ali de ser integrado. Essa outra não, exige mais trabalho. E da mesma forma, um outro problema considerável é o problema de trazer um recurso da sua conta bancária para a sua wallet, que é um problema que nós, enquanto empresa, não resolvemos diretamente, mas nós temos parceiros que fazem essa funcionalidade acontecer. Né? Então, essas empresas elas têm toda a infraestrutura, né, de smart contract, de integração com o banco, e, enfim, para fazer isso acontecer de uma forma suave. Mas é uma integração também complexa, ela exige um esforço, mas a gente enxergou que esse é o caminho que vai entregar valor e que vai, de fato, estar entregando algo útil, né, para essa persona que a gente enxergou que é para quem faz sentido o piquenique. Sim. E aí você tem um ponto, acho que uma coisa que vale a pena até a gente comentar é que, assim, desde o começo, essa parte do Lego de DeFi é uma coisa que está muito presente em vocês em todos os lados, né? Então, assim, você vê, tentamos lá na parte de integração, eu fiz um core e depois tem as outras integrações todas que eu fui fazendo, né? Que é pegar as pecinhas do Lego e a Agora também, a gente está fazendo isso, mas para fazer eu preciso desse outro Lego aqui, que não dá para fazer, mas tem já o cara que faz esse ajuste aí do Web 2 para Web 3, vamos dizer assim, né? Essa tecnologia que associa a tua carteira ao teu Gmail. Tem outro que faz o on-ramp ali, de sair dos teus reais ali e jogar ali para dentro e tal. Só para a gente terminar um pouco essa história agora, eu queria ver assim, então, o Piquenique hoje, né? O que ele é e o que está fazendo hoje? Qual que é a dor que ele coloca hoje nessa versão atual dele? O Piquenique hoje é uma camada muito fina em volta de DeFi, então acho que a gente se enxerga como infraestrutura técnica, e aí acho que boa parte da tecnologia que a gente usa é só para facilitar a experiência para o usuário final. Então é uma tecnologia que acho que fica muito escondida, mas é um produto bem complexo ali, como o Pedro falou, mas é uma coisinha para dar acesso a DeFi. E aí acho que o que vai ser atrativo em dar acesso a DeFi, acho que é uma coisa bem dinâmica e bem viva, né? Acho que hoje em dia os produtos mais interessantes que a gente tem são coisas tipo yield em dólar, algumas derivativos líquidos lá de Matic, de Ethereum, que pagam um yield legal também. Então, conseguir dar acesso a esse tipo de ativo, que se você fosse tentar montar essas posições na mão, sendo um usuário que não tem influência em DeFi, você não conseguiria fazer. E são ativos que, às vezes, você não consegue achar em outros lugares que são acessíveis, talvez não pagando o mesmo tanto de yield, ou talvez você não consiga nem encontrar aquele ativo em si. Então, acho que nosso ângulo hoje é muito esse, de entregar o que DeFi consegue entregar, que uma SEX não consegue entregar, o que TradFi não consegue entregar, mas de um jeito ultra acessível. E acho que uma vez que DeFi vai amadurecendo, a gente vai tendo coisa muito legal de real world assets e outros tipos de ativo, acho que o nosso produto vai ganhando muito mais força também. Entendi. Quem é o foco quem é a persona, quem é o foco de cliente de vocês hoje? Hoje a gente está muito focado no produto de yield em dólar. Nossos experimentos, o que mais chamou a atenção das pessoas que a gente consegue oferecer em DeFi hoje é yield em dólar. Então, a gente mas isso eu dou um dólar para o Gustavo, pessoa física, eu dou um dólar para um fundo de investimento, para uma institucional, quem que
Quem é a persona principal hoje? Varejão, assim. É uma pessoa física que tem interesse em ter alguma exposição ou a um yield em dólar ou algum produto em DeFi. Assim, acho que uma instituição, um CNPJ pode fazer rampa, pode usar. A gente não sabe quem é, no final das contas, é uma wallet ali que... É uma wallet que lá dentro, você está dentro de DeFi, tá bom. E aí, tem uma outra discussão, é essa estratégia que está ali dentro, né? Assim, para cada um desses... Tecnicamente, não posso chamar disso, mas como você vai chamar num fundo, vou dizer assim, um ETF, no final das contas, o que está lá dentro. Cada um deles vai ter uma estratégia, né? Eu entendo que sejam estratégias passivas. Você já define no começo, esse cara vai ter X por X, Y, Z desses caras aqui, e à medida que vai entrando e saindo dinheiro, fica lá sendo ajustado lá dentro. Essa é a ideia ou é simplesmente executa e pronto? Como é que está esse desenvolvimento? Acho que, no geral, a gente está mais focado na parte de execução, assim, de conseguir simplificar o processo inteiro. Uma das funcionalidades, acho que das vantagens de usar o Picnic é que a gente consegue... Você está numa pool de yield em dólar, por exemplo. E aí aquele yield que pagava 15% ao ano, agora está pagando 3%. A gente tem algumas funcionalidades para te avisar. Ó, essa pool que tinha o yield legal não está tão legal. Você pode atualizar esse ativo para uma nova pool que te paga um pouco melhor. Clica aqui, ele resgata desse, aplica ali. Exatamente. Mas sempre deixando o usuário no controle, né? Então a gente não vai fazer nada sem a autorização dele, até porque a gente não pode. Não tem como. Entendi. Acho que esse é um ponto importante, porque assim, o usuário está fazendo na carteira dele, né? Vocês simplesmente executam, não é que vocês estão fazendo uma carteira de vocês e vendendo um token para eles. Eu, na carteira minha lá, e vocês estão na rede da Polygon, eu acho, né? Exatamente. Isso. Então, assim, na carteira da Polygon, que vai lá, executa, e em vez de eu fazer manualmente, de tirar daquele cara e tirar de A e colocar em B, vocês têm uma solução que você clica aqui, você já tira de A e coloca em B. Exatamente. Tá? E eu imagino que vocês, nesse processo tira de A e coloca em B, vocês também têm algum processo para tentar minimizar a quantidade de FIIs que se paga nisso daí, que eu manualmente não conseguiria fazer. Sim. O nosso foco, acho que é muito, nem tanto em gas fees. A parte gas, como a gente está numa rede relativamente barata, até hoje não foi uma coisa que a gente otimizou muito. Mas uma coisa que a gente gastou bastante tempo para otimizar foi rota de swap. Então, toda vez que você faz um swap no Picnic, a gente compara preço de Planint para swap, Kyber e ZeroX, simula essas rotas on-chain e manda para o que de fato for ter a melhor execução. Foi uma coisa que deu muita você dor de consegue cabeça. sempre o melhor preço em termos de execução. Eu chamei de FIIs, mas no sentido do custo geral da transação, você maximiza isso, porque você vai ver o cara que está mais barato para fazer o swap, alguma coisa para fazer a transferência. Basicamente, a gente está olhando a entrada e saída. A gente está olhando que você está depositando 40 e na outra ponta está saindo 39,8. Então, você teve uma perda ali de tantos cents, né? Mais ou menos isso. A gente faz simulações das transações para ver qual que é o resultado de fato dela se você executasse ela nesse instante. Tá bom. Olhando esse processo, então, de ser um negócio de execução, assim, o que tira o sono de vocês? Qual que vocês acham que é o grande risco que vocês têm hoje dentro da Picnic? Acho que o risco mais imediato agora, Gustavo, acho que é de não tracionar, assim, de não construir uma coisa que seja útil. Então, pelo menos a minha preocupação atual, meu foco está totalmente em, acho que, e acho que vai passar muito por educação, assim, acho que mostrar quais são as vantagens de usar DeFi, acho que aí entra uma parte de quais produtos você consegue acessar em DeFi e quais yields você consegue acessar em DeFi que você não consegue acessar em outros lugares, mas acho que entra uma parte também de quais as vantagens de ter autocustódia, de não ter risco de contraparte. Acho que tem algumas vantagens nesse caminho também. Então, acho que e conseguir explicar isso de um jeito super curto, que ressoa e tem uma marca que as pessoas consigam associar, que é diferente a outras opções que elas já conhecem. Acho que esse é o grande desafio, assim, como é que pega esse negócio que é super complexo, que é DeFi, mostra os benefícios para quem não está necessariamente interessado nisso, só quer ter um produto financeiro legal,
e transmitir isso de um jeito acessível. Entendi. E como é que está o plano para isso, João? O que vocês estão colocando aí para frente? Como é que vocês pretendem chegar nesse usuário, falar, mostrar que esse produto é um produto que faz sentido para ele? Acho que a estrutura atual para resolver isso está quebrada em dois pedaços. Acho que tem um pedaço que é construir marca, e aí acho que envolve até conversas mais técnicas, tipo essa que a gente está tendo, que acho que são conversas que chegam em formadores de opinião, em pessoas que têm um conhecimento muito mais profundo de causa, e acho que a gente conseguir explicar para esse público especificamente por que o piquenique é diferente de outras opções que existem no mercado e que a gente faz autocustódia e que a gente executa tudo em blockchain, a gente só empacota a transação e funciona como um intermediário. Acho que conseguir estabelecer a marca do piquenique como um player de DeFi de verdade é uma prioridade para esse público, e acho que começamos a fazer um Twitter Spaces toda quinta-feira. Vamos te chamar lá para participar. Não sei. Será um prazer, vamos sim. E aí a gente está trabalhando, acho que especificamente essa parte de construção de marca, e vai ter outra parte que a gente começou a fazer muito timidamente ainda, mas que aí para um público mais geral, acho que vai passar por YouTube, Instagram, talvez TikTok, e aí acho que é vídeo curto. Eu estou cogitando seriamente a possibilidade de virar um influencer da vida e tipo, gastar uma quantidade grande de energia para produzir conteúdo, para entender exatamente a jornada dessa pessoa que não está em cripto, não está em DeFi, mas que tem interesse sobre os produtos que a gente oferece e como é que a gente traz essa pessoa para cá. Então, são as duas coisas que estão em mente aí para esse programa. Sim. Não, uma coisa que, já deixar uma dica, que é uma coisa que tem ajudado bastante até na Fintrender, que ajuda muito nessa gestão de comunidade, trazer gente, experimentar, etc., a questão dos POAPs, né, NFTs. Então, assim, é uma coisa que já estão na rede da Polygon, de certa forma, que, sei lá, para quem entrar, fizer uma transação no próximo mês, ganha um NFT X comemorativo. Então, assim, você começa a juntar e começa a trazer gente para testar, até para entender um pouco do que você está dizendo, né? Qual que é essa dor? Porque, no final das contas, vocês estão montando com base na dor de vocês, e que eu entendo que eu tenho também. Então, assim, acho que faz todo sentido isso que vocês estão montando, mas, de repente, pode ter um grupo de usuários que tem uma dor muito similar, né, mas que ele quer alguma coisa diferente. Daí você consegue trazer para testar, né? Aquele momento de vamos colocar a gente para dentro, né? Vamos tracionar, né, para testar e ver o que é. E aí você vai ajustando, né? Esse negócio é um pouco da trajetória que vocês já fizeram até agora, né? Começa e vai, o rumo é para lá. Agora, se a gente vai numa estrada reta ou vai numa estrada curva, ninguém sabe. Então, em geral, é curva, né? Então, você vai fazendo curva ali e vai ajustando para chegar. Então, assim, acho que é um pouco dessa estratégia. Uma preocupação que eu tenho, sempre que a gente está falando dessas trajetórias disso, João, tem a ver também com custos e capital e quanto vocês têm de pista aí nesse sentido, né? Principalmente pegar histórico de startups, a grande coisa que quebra startup, afinal tem duas coisas que eles falam, uma é briga de sócio, que é a primeira, mas que eu vejo que vocês já estão aí desde criança, amigo, então essa é a coisa mais difícil de acontecer, né? A outra é caixa, né? Chegar um momento que fica debaixo da água e que não tem, assim, são as duas coisas. Como é que você está vendo essa parte dessa pista que vocês têm, desse caixa? Como é que está isso? A gente está com 1 ano de caixa agora, então ainda tem acho que ainda dá para rodar alguns experimentos grandes, e acho que agora chegou num ponto que a gente tem um produto, tem uma base sólida, acho que a gente já consegue entregar muito do que a gente queria entregar no começo e testar a nossa hipótese e validar se isso de fato é algo que faz sentido. Agora é tracionar, assim, acho que tracionando, imagino que apesar do cenário de fundraising ter piorado demais nos últimos anos, acho que ainda tem uma quantidade razoável de dinheiro, pelo menos até onde, sei lá, ainda existem VCs ativos, etc. Não parece que vai ser algo, acho que é bem factível, só que acho que tracionar vai ser super importante para validar que merece mais alguns anos e é uma coisa que, de fato, está na hora de fazer. Acho que na minha cabeça está 100% claro que o que a gente está construindo agora vai ser o padrão do mercado, eventualmente,
Acho que tem um risco da gente ter chegado muito cedo e não conseguir comunicar isso do jeito diferente. Acho que é exatamente esse risco que a gente tem que trabalhar para tirar agora. Como é que a gente pega o que a gente já tem, nicha e entrega um produtinho pronto do outro lado que vai ser um produto apelativo para um grupo de pessoas. E esse negócio cresce. Assim. Acho que esse é o grande desafio e acho que esse tempo que a gente tem vai ser principalmente para isso. Assim. E uma coisa que a gente está querendo fazer... Desculpa, João. Vai lá. Uma coisa que a gente está querendo fazer nesse período, né, é de rodar experimentos mais rápidos e mais curtos. Assim. A gente está sentindo muito essa necessidade de se comunicar mais com os usuários. Então, começamos um esforço mais ativo, bem recentemente, inclusive, né? Tipo, de estar mais engajado no Twitter, de estar mais engajado em canais como o Telegram, assim, além do Discord, que é o que a gente já tinha antigamente. Então, está realmente interagindo mais para ir refinando quem que é a persona, qual que é o investimento, quais que são as dores que a gente está atendendo bem, quais que a gente ainda não está atendendo bem, o que precisa de melhorar e refinar. Um pouco de trazer mais gente e ter esse feedback loop, né? De quanto mais gente traz, mas ter também um processinho para ver o quanto entrou, o que achou, o que precisa melhorar, o que está faltando. Acho que é um tipo de coisa que é importante. Vocês lançaram essa versão que está hoje no ar da Picnic, tem acho que 2 semanas, né? Que vocês estavam comentando, ou talvez um pouco mais que isso. Como é que está esses testes, essa tração? Como é que está esse comecinho aí? Acho que tem alguns aprendizados interessantes. Assim. Acho que foi legal ver. Acho que chama muita atenção os feedback mais óbvio, assim, principalmente para quem já tentou fazer alguma coisa em DeFi ou já fez alguma coisa em DeFi. Acho que a facilidade chama muita atenção. Assim. Então, acho que até surpreende. É uma coisa que tem um impacto bem legal de ver. Mas não necessariamente essas pessoas elas estão ali querendo investir, etc. Mas acho que essa receptividade de ver que assim que DeFi deveria ser. Então, acho que tem uma semente legal aí. E acho que as coisas que pelo menos foram mais interessantes para validar produto, assim, tem gente... Acho que a pessoa que mais botou dinheiro até hoje no Picnic é um cara que odeia cripto. Assim. Mas ele quer yield em dólar, mas odeia cripto. Então, é muito legal ver que conectou com esse ponto, assim, que é tipo, tanto faz a infra que você está usando, o que interessa é o produto final e se entrega, funciona e acho que a gente cumpre o nosso propósito, né, de trazer a galera para usar DeFi sem necessariamente até saber que está usando DeFi. Entendi. Como que vocês pensam em termos de modelo de negócio da Picnic? Onde a Picnic vai ganhar dinheiro? O que a gente pensa para Picnic é ser uma UI, um agregador de seu contato com DeFi. Né? Então, você quer usar DeFi, vai pela Picnic, que é o jeito fácil e basicamente vai estar tudo mastigado para você. Você seleciona o que você quer e acabou. O nosso modelo de negócio atual agora é basicamente pegar FII em transação. A gente pega uma FII de 0,1% em transações de depósito. E hoje é isso. Assim. Eventualmente, talvez, especialmente se o produto não crescer muito, talvez faça sentido, talvez seja necessário encaixar FIIs em outros lugares. Acho que essa é a solução menos criativa e mais direta. Assim. Então, acho que pode ter alguma FII em cima de yield. Então, em vez de você tem um yield de 15%, em vez de ser 15% é 14%. Você faz algumas coisas desse tipo. E essa vertical, especificamente, acho que tem muita conversa sobre rentabilizar o MV. Acho que ainda não está claro que vai para isso, mas eu vi que muita gente, eu sei lá, pelo menos alguns players levantaram dinheiro com essa tese, assim, de que como você vai estar montando, empacotando um monte de transação, essas transações podem ser vendidas para um terceiro player igual, sei lá, o Robinhood faz, um TradFi. Entendi. Mas aí você pode... entendi. Sim. Mas aí você teria que ter alguma centralização ou emissão, eu entendo que seria via emissão de algum token representativo daquele portfólio, né, João? Mais ou menos nessa ideia ou não? Então, acho que o que eu tinha em mente aí é muito mais de tipo, alguém está querendo executar essa transação, quanto você me paga para eu te dar essa transação na sua mempool? Assim.
Tá, entendi. Um pouco mais do que o mercado financeiro tradicional tende, que eu quero comprar todas as ações do Ibovespa. Então, assim, cara, eu te dou todas as ações do Ibovespa mais um fizinho de tanto lá para fazer. Entendi. Fazer um Seria um fizinho não necessariamente tão claro para o usuário, né? Porque quando você faz isso, você está direcionando, às vezes, para a rota que não seria a mais otimizada, né? Sim. Não, mas eu fiz até o paralelo com o mercado financeiro tradicional, porque quando você tem, por exemplo, um fundo de ações passivo lá, que ele tem que estar colado no Ibovespa. Então, assim, o Ibovespa tem lá um monte de ação que você quiser colocar as 10 primeiras, tem liquidez, você vai no mercado e compra. Só que você vai pegar lá a 15ª, 20ª, pô, já a liquidez já é menor, o spread já é mais alto, etc. Então, assim, o Ibovespa vale lá, sei lá, 105 mil. Então, você fala assim, cara, me dá todas as ações num preço médio que dê esse mesmo 105 mil do coisa, mais um que é para você ajustar esses spreads todos que você vai ter no meio do caminho, né? Então, assim, essa é uma coisa que eu vejo que faz sentido no modelo de negócio de vocês, né? Porque alguém quer executar algum índice de DeFi, né? Que já existe até. Eu quero comprar índice de DeFi que vai ter lá. Tem 2, 3, 4, que tem uma liquidez enorme, etc. Mas que mesmo assim, em DeFi, você já vai ter, eu vou executar isso aqui na Curve, eu vou executar na Uniswap, eu vou executar, já tem o caminho aqui para otimizar uma coisa, e tem o trabalho de pegar aquelas mais 5, 6, 7 ali de baixo, que tem menos liquidez com um spread mais alto também, né? Então, assim, até para manter esse índice, é uma coisa interessante. Então, assim, tem muita coisa. O ponto que eu vejo, né, quando a gente entra para a discussão um pouco mais técnica, é que o público-alvo dessa discussão mais técnica, nesse sentido que a gente está falando de execução, é um público mais institucional, né, mais técnico. Não precisa ser institucional, pode ser um cara de cripto também, mas um cara técnico, aquele cara que é um hedge fund, que é um cara que tem um pouco desses conceitos e essa dificuldade que é diferente da pessoa física, que é quem quer executar um negócio rápido, né? Então, assim, talvez vocês tenham esses dois públicos aí, é um pouco até do que vocês estão comentando de, cara, vamos trazer gente para dentro para ver para quem que esse negócio é bom, né? Porque pode ser bom para os dois também, dependendo de como é que é a execução e tudo, né? Sim. Acho que tem muitas descobertas inesperadas aí ao longo do caminho também, como essa que o João exemplificou, né, de uma pessoa que não tem nenhuma ligação com cripto, não quer isso, mas quer o que está sendo oferecido ali no final. É um yield em dólar. Exato, não, tem muita coisa no caminho aí que a gente vai colocando. Fazer um pouquinho de futurismo agora, estamos daqui 5 anos, cara. O que é sucesso da Piquenique daqui 5 anos para vocês? Cara, acho que a coisa que vem na cabeça é quando você pensa em DeFi, assim, e acho que entram duas coisas aí. Acho que uma é, tipo, você quer usar DeFi, você usa Piquenique, e aí talvez tenha algum recorte geográfico, então você está na América Latina, quer usar DeFi e Piquenique. Acho que tem uma chance de essa parte rampa e etc. acabar regionalizando um pouco o mercado, sabe? E outra, eu acho que DeFi se tornar uma categoria muito mais importante do que é hoje também. Então, eu acho que ajudar a construir isso e educar o público que DeFi é uma opção para se expor em cripto, que não é um bicho de 7 cabeças, acho que vai ser uma jornada bem importante para os próximos 5 anos. Alguma coisa ficou faltando, Pedro? Eu acho que eventualmente DeFi se tornando realmente super relevante, né, como na segunda hipótese, você vai começar a ter coisas do mundo real, você vai ter ativos mais tradicionais sendo oferecidos também em DeFi, né? Que aí abriria bastante o leque assim, do que a gente conseguiria suprir de necessidade com o Picnic. Porque a gente está hoje em DeFi, a gente fala muita coisa muito nativo cripto, né? Você vai entrar com Power, não só os tokens criptos, etc. Tal. Mas é um pouco do que o João já comentou e que é uma tendência que está muito forte aí, que até eu escrevi um texto recente sobre isso, que é essa junção que eles estão chamando dentro do DeFi de real world assets, né? Que no final, na minha visão, é simplesmente tokenização do mundo tradicional para dentro de cripto, né? Então, assim, o texto até falava um pouco isso, porque você está com as duas narrativas para o mesmo lado, as duas são de tokenização. No mercado financeiro tradicional chama tokenização mesmo. Todo mundo falando de tokenização, é uma buzzword enorme aqui. No mercado cripto não chama de tokenização, mas chama real world assets. Mas no final das contas é a mesma coisa, né? De representar um título público americano dentro aqui de cripto para ser. E aí, na medida que isso aqui está representado, está aqui dentro, vira também uma coisa que pode ser
otimizada, né, nesse portfólio, que é um pouco do que vocês estão fazendo e comentando. Então, assim, com DeFi aumentando e abraçando mais esse mundo tradicional, você tem um mercado muito maior, com muito mais ativos, muito mais tokens, muito mais necessidade de uma UX melhor, muito mais necessidade de você conseguir otimizar essas transações, que é um pouco o mercado onde vocês estão aqui, né? Então, assim, acho que é um negócio bem interessante. E o outro ponto que eu queria conversar com vocês é que recentemente vocês participaram lá de um curso que foi promovido pela Fenasbac, né, que é a Associação dos Funcionários do Banco Central do Brasil, e que coordena o LIFT, o Next, todos os projetos de inovação, né, junto com o Banco Central, um curso de DeFi, né? Então, assim, promovido pela Fenasbac. Como é que foi essa experiência desse curso, assim? Quais os feedbacks que vocês tiveram? Conta um pouquinho para a gente o que foi. Vou contar um pouquinho da história do curso, que eu acho que é interessante também, mas Sim. Esse curso começou com Ethereum Rio do ano passado. Tinha um colega, ex-colega do Pedro lá, que é o Ricardo Pachon, que foi o cara que acho que, inclusive, ajudou a começar o Lift Learning. Acho que ele carregou muito piano no começo para tirar esse projeto do chão. E conversando com ele lá, tipo, cara, Ricardo, acho que tá faltando conteúdo bom em DeFi, tipo, conteúdo assim, estruturado, né? Um curso, tipo, pega, sei lá, um aluno de universidade que quer estudar sobre DeFi e um programinha estruturado para ter uma visão geral disso. É um gap que assim, eu não conheço outro curso desse tipo aqui, talvez exista, mas eu não conheço. Então, a intenção era fechar exatamente esse gap, assim, que é tipo, como é que você pega alguém que tem um interesse sério em DeFi e você entra fundo para entregar uma visão geral e um conteúdo um pouco mais aprofundado nisso. E aí ele gostou da ideia, ele já tinha feito algumas edições lá de Lift Learning com outros tópicos, mas ele estava bem interessado em DeFi na época e topou fazer. E a gente pegou um curso de Berkeley, de DeFi, deu um fork nesse curso, adaptou uma coisinha ou outra e fomos um a um, assim, tipo, quem que é a melhor pessoa para falar sobre isso aqui? E aí ela chamava, e acabou que, na minha percepção, ficou um line-up super, super legal de professores. E um conteúdo, acho que bem denso, assim, tipo, indo bem no detalhe, acho que entrando no código, acho que até para quem não é programador, acho que entender um pouco do código, entender a mecânica ali tem um valor tremendo, assim. Então, foi muito para conseguir entregar um conteúdo mais técnico para possibilitar gente construir mais coisa em DeFi. E uma coisa muito legal que aconteceu, Gustavo, foi que no final do curso teve uma hackathon. E aí os projetos que ganharam a hackathon concorreram para umas bolsas do Lift para pagar programador e tirar o protótipo do papel e fazer uma coisa um pouco mais robusta. E acho que foi uma sementinha, acho que talvez as repercussões disso ainda vão acontecer ao longo dos próximos anos, mas os feedbacks foram muito, muito legais, assim, acho que tiveram alunos, assim, que falaram, cara, isso basicamente mudou minha vida, assim, eu estava olhando para outra coisa, apareceu esse negócio, resolvi fazer, tipo, curti demais DeFi, gostei demais das pessoas que eu conheci, tipo, a gente ficou amiga porque fez projeto junto e criou laços profundos, assim, então acho que foi uma experiência bem legal no final, acho que bem satisfeito e grato de ter participado disso e juntado essa turma para aprender DeFi e falar sobre isso. E super legal ter tido o apoio institucional também, né? Acho que foram 5 mil inscritos no curso, acho que deu toda uma visibilidade para isso que foi muito bem-vinda também. E as aulas estão gravadas, né? Quem quiser pode assistir, tá no YouTube. É isso que eu ia falar, depois eu vou pegar aqui, vou deixar aqui na descrição para quem quiser entrar, acho que vale muito a pena. Eu confesso que eu não consegui ver todas lá, eu era nos 5 mil que estava lá também, Jô. Eu vi a tua apresentação, é uma que eu acompanhei quase toda, e vi mais uma ou duas, e depois acabei fazendo no YouTube e vendo várias, assim, e corrobora completamente o que você está falando aí, assim, acho que é um conteúdo de altíssimo nível que não tem em língua portuguesa, né? Então, assim, você não tem em outro lugar, então, assim, para quem quiser entender de DeFi, desde o começo, ele te dá
uma noção muito boa dos casos de uso, do que tem, e entra um pouquinho o que você falou, ele entra em programação, mas para quem não entende, por exemplo, eu que não entendo de programação, você entende a lógica do negócio, que acho que é o interessante. Então, você não precisa saber lá como é que você vai programar, qual a linguagem que vai escrever, mas a lógica que está por trás é importante para você entender por que esse negócio é tão poderoso, né? Então, assim, acho que foi bem favorável. Aconselho todo mundo que não fez ou não olhou, clicar lá depois no link aí do YouTube onde está, que eu vou colocar na descrição, para você ir lá e fazer, porque acho que vale muito a pena entender mais desse mercado e tem um conteúdo aí, nota 10 em relação a isso, tá bom? Tem mais ou menos um tempo de gravação que a gente já está chegando nele aqui. Eu queria que vocês deixassem agora, cada um de vocês, assim, primeiro, onde eles entram em contato com você, né? Como é que eles chegam na Picnic em vocês para ter contato, e também uma mensagem final para quem nos ouviu aqui. Ótimo. Meu Twitter pessoal, acho que é o lugar que eu pessoalmente tenho estado mais ativo de mídia, é @JoãoAVF. Acho que vou deixar o link aqui também. O Picnic, a versão nova que a gente lançou, está em picnicinvestimentos.com. O Twitter é @usepicnicbr. Quem quiser testar, eu super agradeço. Acho que a gente está no momento de coletar feedback e aprender como é que o que a gente construiu se relaciona com quem tem interesse no espaço. Inclusive, se quiserem me mandar DM, eu posso mandar um dinheirinho para testarem a plataforma e tudo mais. Mas é isso, acho que eu gostaria muito que vocês testassem e me dessem feedback. Acho que... Tá, eu já peguei o meu link antes também de começar aqui, então assim, eu vou ser um dos que vou testar lá até para te ajudar e para te dar um pouco de feedback sobre o que está acontecendo, porque, como eu falei, isso é uma dor que eu tenho também, né? Então, Pedro, onde é que eles te acham? Eu tô ativo no Twitter, no @pgbrandão. Não tão ativo assim, mas de vez em quando eu posto alguma coisa lá. Poxa, super feliz pelo convite, Gustavo. Bem feliz de ter participado aqui. Super curioso de saber também o que as pessoas acham do que a gente está construindo, porque é um processo muito iterativo, incremental, né? Como a gente explicou aqui, é fundamental ter o feedback para a gente construir uma coisa que seja útil. Então, estou super aberto aí a contatos e bem ansioso de ter feedback de vocês. Tá ótimo. Eu agradeço, brigadão aí pela conversa. Acho que vocês estão criando uma coisa bem legal aí, que tem muita coisa para frente e que endereça, eu vejo claramente vários problemas que vocês endereçam aqui. Então, assim, para vários tipos de público. Então, assim, acho que é um pouco, a rumo está dado, é ver como é que vocês vão navegar aí para frente nessa coisa, né? E vou ajudar no que for possível aí, inclusive testando, né? Vou já entrar no link logo mais e dar uma testada e já te feedback aí para vocês. Aconselho todo mundo que nos ouviu aqui também, entra lá, testa. Eu sempre comento uma coisa que acho que é importante, antes de finalizar aqui, para mim a educação ela tem sempre dois pilares, que é o pilar de educação formal mesmo, ler livro, ler texto, ver vídeo, ver podcast, aquela coisa que você vai absorver conhecimento e experimentação. Então, assim, cara, não adianta você só ficar lá no livro, mas você não experimentar, porque às vezes a prática é um pouco diferente do que a coisa. Às vezes não, eu diria que muitas das vezes a prática é bem diferente do que você lê no livro texto. Então, assim, acho que essa de experimentação e coisa, acho que é bem interessante, né? E aqui a gente tem a oportunidade de fazer isso com gente que está fazendo coisa legal, direita, etc., que tem toda a motivação para fazer um negócio muito bom para frente, tá bom? Obrigado, João. Obrigado, Pedro. Obrigado, Gustavo. Feliz de estar aqui. Valeu pelo suporte. E para você que nos viu, muito obrigado aí pela audiência, coisa muito legal, gente que está fazendo coisa muito boa, 2 brasileiros que estão montando um negócio que endereça claramente ali um problema que todo mundo de DeFi tem. Vamos lá, entra lá, ajuda eles, vamos fazer os testes, vamos dar feedback, vamos mostrar para ele o que a gente tem de dor e como é que eles vão ajudar a gente a resolver isso cada vez mais para frente, tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar isso aqui com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.